Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, sobre todos nós. Como sempre gosto de começar o nosso culto, primeiro dia da nossa semana, nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Nós não viemos assistir como o pessoal vai tocar bem, como o pregador vai pregar e vai expor a palavra, mas nós viemos aqui para prestar um culto ao Senhor. Dou bom dia também para os que estão em casa. Eu sempre me esqueço dos que estão em casa, mas você que está em casa também receba o nosso carinho, o nosso abraço. Vamos começar então orando. Eu quero dar 20, 30 segundinhos para vocês, colocar diante do Senhor, até para fazer uma análise de como foi sua semana, de como você contemplou o Senhor durante esses 7 dias que o Senhor te deu da semana. Se coloque diante do Senhor nesse momento, e nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor juntos como igreja. Vou te dar esses segundinhos, depois quebra o silêncio com oração. Pai de amor, Deus querido, muito obrigado por mais uma semana que se inicia. Rendemos louvores, Senhor, nessa manhã, como igreja do Senhor, como povo reunidos aqui, para declarar ao Senhor que o Senhor é o centro deste culto. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Nós estamos aqui juntos como igreja para declarar a Deus tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Culto de ceia, nós relembramos mais uma vez do Evangelho nas nossas vidas e que esse Evangelho possa arder todos os dias na nossa vida, Pai. Porque sabemos que o Evangelho não é apenas para os descrentes. Ele é para nós cristãos e ele precisa impactar as nossas vidas. E nós estamos aqui para reverenciá-lo por isso. Para dizer que nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que é. Não é um peso para nós estarmos aqui juntos, reunidos, para cultuarmos ao Senhor. Mas é um prazer, Pai. E nós estamos aqui juntos para servir ao Senhor, para prestar um culto ao Senhor. E também lembrando os nossos irmãos que estão enfermos, os idosos, aqueles que nos assistem em casa e não podem estar aqui, queriam estar aqui. Nós lembramos desses irmãos tão queridos que fazem tanta falta a nós aqui. Obrigado, Senhor, porque como igreja nós podemos lembrar deles também em oração. Receba, Deus, tudo que for acontecer neste culto, sabendo que tudo que for acontecer aqui, Senhor, é para cultuar e para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Convido nesse momento o presbítero Deman, Marcos Deman, para dar um aviso a nós. Irmãos, bom dia, irmãs, graça e paz. Meu aviso é bem rápido. Nós tivemos assembleia domingo passado, aí à noite eu comuniquei à igreja do Aceite, do pastor Luiz César, e nós já temos novidades. Conversando com o pastor Luiz César, o culto de posse do pastor Luiz César vai ser no dia 6 de setembro, no sábado, para que outros pastores possam vir também. Os pastores têm ligações com as igrejas deles, né, com as suas respectivas igrejas, então por isso a gente vai fazer num sábado. Então já marque na sua agenda, 6 de setembro, o pastor Luiz César assume aqui a nossa igreja. Vamos continuar orando para que seja um ministério abençoado e para que o Senhor use o nosso irmão aqui no nosso meio. Amém? Obrigado. Dando sequência aqui, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Colossenses 1:13. Gosto muito desse texto. E hoje nós estamos numa manhã tão agradável, tão gostosa. Nós estamos e vamos daqui a pouco celebrar a ceia. Nós vamos celebrar porque realmente é uma festa daquilo que o Senhor conquistou por nós. Colossenses 1:13.
Da mesma forma como os irmãos estão, nós vamos ficar nesse momento sentados, mas daqui a pouco nós vamos ficar de pé para cultuarmos ao Senhor também por meio dos cânticos. Colossenses 1:13, com muita reverência à palavra do nosso Deus, o texto diz assim, Colossenses 1, a partir do verso 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Somente até aqui. Vamos ficar de pé para cantarmos ao nosso Deus. Quero pedir a você que você abra a sua boca e cante ao Senhor. Cante ao Senhor, porque nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Isso faz toda a diferença quando você entende isso. Eu repito isso todas as vezes, porque isso faz toda a diferença quando nós entendemos que nós estamos aqui juntos como igreja para prestar um culto ao Senhor. Então abra sua boca, cante ao Senhor nesse momento. Essa primeira foi para o ofertório. Nós vamos orar para que a mesa administrativa gerencie com muita sabedoria todo o dinheiro e todo o recurso que entra e que nós possamos continuar fiéis ao nosso Deus, devolvendo tudo aquilo que Ele nos dá. Vamos orar nesse momento? Gostaria que você orasse também. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecendo por todos os recursos incontáveis, como diz esse cântico. Quantas são as bênçãos, Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo sustento dessa casa. E essa casa, Deus, sendo sustentada pelo Senhor, tem sustentado missionários, pastores. Muito obrigado, Senhor, porque nós te louvamos pelo privilégio que é em gerenciar todo esse recurso, Pai. Nos dê sabedoria, dê também a nós, como igreja, fidelidade, Senhor, coloque essa fidelidade no nosso coração, para que possamos, Senhor, contribuir com a obra que é do Senhor, não é nossa. Nós te rendemos louvores pelo sustento até aqui e te agradecemos, e que seja gerenciado tudo isso
com muita sabedoria pela mesa administrativa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 63 diz: Ó Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, porque a tua graça é melhor do que a vida. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, e com júbilo nos lábios, e a minha boca te louve. Então vamos cantar para louvar o Senhor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci. Flui o amor, Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos. Dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer
atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. E eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. E ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja, o fundamento, é Cristo Salvador. Em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele bem firmada, segura sempre está. E sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou, sustenta as pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir a plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, nós te rogamos, reunidos por amor, por tempo consagrado, resulte em teu louvor, e calmas redimidas aqui em comunhão, se tornem templo santo de tua Queridos, está conosco nessa manhã, mas não apenas nessa manhã, e eles vão ficar aqui até o final do mês, o seminarista Raul e a sua esposa Bruna. Vou pedir que ela fique de pé para a igreja possa vê-la, para que a igreja possa vê-la. E eles vão ficar conosco, obrigado, Bruninha, até o final do mês, e ele vai se apresentar, falar um pouco sobre o CTCEB, falar um pouco também da caminhada dele até aqui. Ele está no 4º ano, está para se formar, nessa fase de receber os convites para que igreja e para que campo o Senhor vai designá-lo, para levá-los. Então, ore por eles nesse sentido também, para que Deus dê paz a eles, para que eles possam tomar essa decisão muito em paz, muito, muito tranquilos daquilo que o Senhor tem para eles. Tá bom? Então, é um privilégio ter vocês conosco aqui, querido casal, e que vocês possam
desfrutar, ser usado aí nas nossas vidas e a gente ser usado na vida de vocês também. Muito bom tê-los conosco, tá bom? Deus te use nessa manhã. Ele vai estar conosco agora na exposição da palavra e também na EBD, tá bom? Vamos orar nesse momento pela palavra? Senhor, obrigado. Nós oramos, nós já cantamos ao Senhor e nesse momento queremos ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, te pedimos, rogamos ao Senhor, fale conosco, abra os nossos corações, que a nossa atenção esteja naquilo que o Senhor quer para nós. Nós queremos sair daqui edificados, consolados e confrontados pela Tua palavra. Por isso, cale os lábios do Raul, do Senhor, do seminarista Raul, enquanto o Teu Espírito fala ao coração dele, enquanto a todo momento que o Senhor já falou ao coração dele. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Como o pastor Neto já brevemente apresentou, sou Raul, casado com a Bruna. Estou terminando o seminário lá no CTSEB, quarto ano. Sou amigo do pastor Neto desde a época do seminário e é um privilégio estar com vocês aqui nesse tempo de estágio, poder aprender com vocês e também servi-los. É uma grande honra, responsabilidade e privilégio. Muito obrigado. Então, desde já, eu peço para que você deixe sua Bíblia aberta comigo, lá no Salmo de número 132. Salmo de número 132. Vou fazer a leitura da passagem, e então nós passamos à exposição bíblica. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 132, Cântico de romagem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor. Entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Quando olhei a terra ardente, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão. Espera a chuva cair de novo, para mim voltar para o meu sertão. Essas são as famosas estrofes de Asa Branca, canção do Luiz Gonzaga, muito popular no nosso país.
E isso aqui que eu li, esse pequeno trecho da canção dele, nos leva para o drama do povo do sertão, do Nordeste do nosso país. E esse drama diz muito respeito àquela seca que castiga as plantações, que castiga a terra e que chega até a matar os animais de sede, de tamanha ser a falta d'água. E no tempo de estiagem, a falta d'água é tamanha que o solo fica rachado, quebrado, é todo ferido, falta água. E nessa situação de angústia, sem poder fazer nada, sem poder nas mãos dos homens, resta apenas esperar. Esperar pelo renovo que vem com as águas da chuva. O renovo que traz de novo a vegetação, que traz de novo vida para aquele deserto. Resta apenas esperar que surjam raízes no deserto. E ao longo da história, muitas vezes o povo de Deus se via em situações semelhantes a desse povo que vive nessas condições. O povo se sentia como esse agricultor em circunstâncias áridas, difíceis, complicadas, mas sempre com a esperança de que Deus logo agiria para os renovar. E o Salmo 132 que nós lemos, ele fala justamente disso aqui, desse tipo de esperança. Mas para a gente entender um pouquinho dessa ideia que o salmista traz para a gente no Salmo de número 132, nós precisamos dar alguns passos para trás e relembrar a grande história de Deus com o seu povo, como relatada de uma forma geral na palavra, na Escritura. Como você se lembra, nas primeiras palavras da Bíblia, Deus é apresentado como o Criador. Ele criou um mundo bom. E lá diz que ele criou os céus e terra. É uma forma de expressar as duas dimensões da vida. Um mundo bom composto por duas dimensões. A dimensão dos céus expressa o lugar de Deus, a partir de onde ele sustenta todo mundo, cuida de toda a criação. Já a dimensão da terra expressa o lugar que Deus concedeu a nós, a humanidade, para que a gente pudesse viver, desfrutar, cuidar e também servi-lo. Embora sejam diferentes essas dimensões de céus e terra, elas são conectadas de uma forma muito íntima. É como se houvesse um pequeno véu invisível que a gente não consegue perceber e ver, que existe separando essas duas dimensões. Mas, como os nossos olhos não veem, nós não conseguimos romper esse véu invisível e entrar na dimensão de Deus. Mas o contrário é verdadeiro. Deus rasga esse fino véu que separa as duas dimensões e ele entra na nossa vida, na nossa dimensão, e ele entra nos assuntos dos homens. A gente vê isso também logo nas próximas páginas dessa grande história da Escritura. Deus, ele anda pelo jardim e ele conversa, ele tem comunhão com o ser humano. Mas apesar disso, o homem foi capturado. Como um peixe é capturado por uma rede na pesca, esse homem foi capturado pela rede do pecado e ele se afastou do seu Criador bom e caiu num estado de maldição. Mas isso não fez com que Deus se afastasse dos homens e dissesse, não, eu não me adentro mais na vida dos homens. Não, isso fez com que Deus logo entrasse mais uma vez em resgate do ser humano. Ele não se afastou, mas ele logo começou o seu projeto de resgatar e de salvar o tolo ser humano, para trazer então uma nova criação. E para fazer isso, ele escolheu Abraão, seus descendentes, o povo de Israel, por meio de quem todo tipo de gente, de toda a família da terra, de toda a etnia, seria abençoada. É isso que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas
as nações. E tempos depois, lá do meio de Israel, Deus escolhe um jovem pastor de ovelhas, franzino, chamado Davi. E também os descendentes desse homem. E esses homens, Davi e os seus descendentes, seriam uma espécie de rei pastor que cuidaria do povo de Deus nessa grande história. Só que o problema é que o próprio Israel e os seus reis também estavam presos na rede do pecado e da maldição. Eles não eram imunes a isso. Assim como os outros povos pagãos ao redor de Israel, eles também tinham um coração duro, contaminado pelo pecado, e por isso eles eram infiéis a Deus. E a gente vê isso ao longo da história. A consequência foi trágica, meus irmãos. Destruição, exílio para terras distantes. Só que Deus não abandonou. Ele entra nos assuntos dos homens. Ele havia prometido que levaria alguns daqueles de volta para a terra, a partir de quem ele continuaria o seu plano de salvação. E nesse ponto nós, enfim, chegamos ao Salmo de número 132. Ele está dentro de uma coleção que a gente chama Cânticos de Peregrinação, Salmos de Ascensão ou Cânticos de Romagem, depende da sua versão, que vai desde o 120 até o 134. E eles eram cânticos que celebravam justamente essa longa jornada dos judeus de volta, que saíram da Babilônia e retornaram para Jerusalém. Nós valorizamos muito o conforto, a segurança, a estabilidade. Abandonar a segurança e se lançar, se arriscar num projeto novo é muito difícil para nós. É difícil. Mas esse povo de Judá estava arriscando toda a sua estabilidade, toda a sua segurança de anos na Babilônia para reconstruir a sua amada Jerusalém. E além de celebrar essa volta dos judeus da Babilônia para Jerusalém, com o passar do tempo, esses cânticos aqui passaram a ser cantados pelos judeus nas suas peregrinações para as festas anuais em Jerusalém. Conforme eles iam se aproximando e chegando na cidade, eles cantavam e celebravam o Senhor pelo que ele havia feito por eles, mas sempre com esperança. Então nós vemos aqui um povo que vive numa tensão. Eles estão num presente ruim, num presente árido, com circunstâncias difíceis, mas eles esperam por um futuro melhor. Eles esperam para que Deus haja, assim como aquele agricultor nas terras secas. E com isso em mente, a gente vai pensar no Salmo 132 em 4 cenas. Primeiro, a gente vai ver o juramento de Davi, dos versos 1 a 5, depois uma convocação para adorar o Senhor, depois o juramento de Deus a Davi, e qual o papel de Sião em tudo isso. E por fim nós vamos ver as bênçãos de Deus para Sião e para Davi. E a gente pode dizer então que todas essas cenas que eu mencionei, elas formam um grande pedido, uma grande súplica do povo. Deus restaura o reinado da família de Davi. Tudo isso é um clamor para que Deus traga de volta o rei da família de Davi. Acompanhe comigo aí, então, dos versos 1 a 5, onde nós vamos ver o retrato de um rei que ama a Deus mais do que a si. Mesmo após retorno de parte do povo, ainda existia um problema muito grave. Aquele povo ainda vivia servo, escravo de impérios maiores. No caso ali na época, o Império Persa. E a promessa de Deus de que ele transformaria aquela situação, os libertaria e daria para eles de novo o rei da família de Davi, não havia acontecido. As promessas de Deus ainda não foram plenamente cumpridas. O povo de Deus estava sem rei. Para nós, a figura de um rei, ela não é muito familiar. Nós não temos isso aqui
no nosso país. Mas nos tempos antigos, o rei era uma figura muito importante dentro de uma sociedade. Ele era o representante de todo o povo. E a figura do rei unia o coração do povo, dava um sentido, uma direção, um senso de pertencimento, um senso de identidade para aquelas pessoas e orientava a vida em comunidade. Milênios depois, as nossas sociedades ainda buscam líderes que nos deem um senso de pertencimento a uma comunidade, de unidade dentro dessa comunidade. Líderes que nos deem identidade. Meus irmãos, nós vivemos num tempo em que muitos se apaixonam pelos ídolos da cultura pop, por figuras completamente irrelevantes que se tornam conhecidas no esgoto da internet. Por líderes públicos que a gente trata como salvadores da nossa vida. Pessoas que têm vidas vazias, mas que a gente dá uma devoção como se elas fossem um Deus. Tudo isso são sintomas de um mundo doente, de um mundo carente por essa figura que nos une e que nos dá pertencimento e que nos lidere. Mas o rei de Israel, ele era diferente. Ele não era como essas pessoas. Ele era, além de um representante do povo, ele era um representante visível do próprio Deus, do próprio Criador diante da nação, mostrando como Deus cuidaria e guiava o seu povo. Ele mostrava visivelmente o cuidado e o pastoreio do Senhor com Israel. E é por isso que o salmista começa suplicando para que Deus se lembre de Davi e das suas aflições. Senhor, lembra de Davi. Mas Deus se esquece para precisar ser lembrado? Essa linguagem de Deus se lembrar meio que soa estranha para a gente, mas ela tem um sentido de pedir para que Deus haja de acordo com a promessa antiga, mesmo que no presente pareça que Ele não está atento à nossa situação. Pedir para que Deus se lembre é suplicar para que Ele haja de acordo com a promessa antiga, mesmo que no tempo presente pareça que Ele não está atento à nossa situação. Por exemplo, quando os israelitas estavam escravos no Egito, é dito que Deus se lembrou deles. Ou seja, Deus estava para agir de acordo com a sua promessa antiga de libertá-los e levá-los para a terra prometida. E da mesma forma que ele fez no passado, ele pede, Deus, se lembre de Davi, haja de acordo com as promessas antigas que o Senhor fez a Davi. E a gente vai ver que essa promessa adiante. Mas há um detalhe interessante, porque o texto fala para a gente aqui, se você percebe, lá no verso 1 ainda, das aflições de Davi. Basicamente, esses sofrimentos, eles têm a ver com o juramento, o próprio juramento de Davi nos versos 3 a 5, que ele fala num ritmo quase frenético ali de súplica. Ali de uma forma muito poética, Davi jura que ele não vai descansar, que ele não vai dormir, que ele não vai fechar os olhos até que ele encontre um lugar, uma tenda, para que Deus habitasse. E isso nos leva para aquele episódio, lá de 2 Samuel capítulo 6, em que Davi ele se propõe, junto com o povo, a retomar a Arca da Aliança, que estava fora do povo de Deus, e levá-la para Jerusalém, que era o novo centro do reino. Mas enquanto os ícones desse mundo, eles são seus próprios deuses, esse rei, ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Servir a Deus é mais importante do que descansar. É lógico que isso não quer dizer que você deve virar noites e noites e noites para fazer as coisas da obra de Deus sem dormir, sem descansar. Não é essa a ideia aqui. Como eu disse, a linguagem é poética, ela é exagerada, mas ela nos mostra
um compromisso fiel e leal e completo de Davi com o Senhor, que nós também devemos desejar e ter. Um compromisso sincero com Deus. Mas o ponto aqui que nós temos que prestar atenção é como o Deus criador dos céus e da terra habitaria numa tenda. Como assim? Deus que criou tudo contido numa barraca? De novo, essa linguagem não quer dizer que Deus ficaria contido ali entre pedaços de pano e uma armação de madeira, não. Como se fosse um gênio da lâmpada do Aladim que fica preso ali na lâmpada, não é essa a ideia. Na verdade, ela tem a ver com a posição especial de Deus com o seu povo. Deus seria como o grande rei no seu palácio, na tenda, e todo o seu povo habitaria em volta dele, que é o grande rei. E nós temos que pensar também, além disso, na ideia da Arca da Aliança, que fala da Arca do seu poder. A Arca da Aliança é importante aqui porque, naquele tempo, ela era justamente o objeto que simbolizava a presença especial de Deus com o seu povo. Era um daqueles lugares onde Deus rasgava o fino véu entre céus e terra e ele se fazia presente de uma forma quase que palpável para aquele povo. Era sobre aquela arca que era feito o sacrifício no dia da expiação, o dia do perdão. E ela também era levada para as guerras, para simbolizar e mostrar para o povo a presença e o favor de Deus sobre Israel. Davi, ele desejava a presença abençoadora de Deus com ele e com o seu povo. Então, nós vamos para os versos 6 e 9, onde nós vemos um chamado para adorar o Senhor. O texto muda, então, para a cena em que o povo vai recuperar a arca e levá-la de volta para Jerusalém. Eles encontram ela numa região chamada Efrata, que fica ali a 12 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. Eles encontram a arca e começam uma grande procissão, em festa, em celebração, conduzindo essa arca até Jerusalém. E todo esse processo de recuperar a arca, de levá-la nessa procissão e a própria chegada dela até a cidade do reino, até Jerusalém, é um grande convite para celebração e adoração. Perceba que o texto fala lá no verso 9 dos sacerdotes e dos fiéis, dos sacerdotes e dos leigos. Todo mundo, todos devem celebrar e devem adorar o Senhor. Deus está presente com o seu povo. Deus está presente com o seu rei. A presença abençoadora dele estava ali de novo. Então nós vemos na nossa terceira cena o juramento de Deus a Davi e a Sião, que é o lugar, o monte, onde o céu toca a terra. Os versos 10 a 14. A gente sai então da entrada da arca ali na tenda e a gente viaja de volta para o futuro, que para a gente é passado, né? Para o período persa, um pouquinho adiante dessa história que eu narrei, onde a gente volta para o salmista e ele clama mais uma vez diante de tudo isso. Por amor ao teu servo Davi, verso 10, não despreze, não rejeite o seu ungido. Mas por que ele pede isso? Qual é a lógica para ele pedir para que Deus não rejeite o ungido? O ungido aqui é o rei. Davi, a descendência de Davi, eles são os ungidos de Deus. O verso 11 ele vai nos responder o porquê que ele pede isso. Porque o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Desse juramento ele não vai se desviar. E esse juramento é o seguinte, Deus falando: farei com que no seu trono de Davi se assente um dos seus descendentes. Deus fez uma promessa a Davi que ele nunca iria quebrar, porque Deus é fiel às coisas que ele promete na sua palavra. Isso nos leva ao capítulo 7 de 2 Samuel, onde se você se lembra, Deus promete que iria dar a Davi uma casa, que significa uma dinastia contínua, uma sequência de sucessores
para reinar sobre o povo de Deus e para cuidar desse povo. Mas nós precisamos perceber e entender que existe um elemento de condição, de condicionalidade nessa aliança de Deus com Davi. Para que essa dinastia fosse contínua, sem ser quebrada, os reis deveriam ser fiéis a Deus, obedientes ao Senhor. Caso eles fossem infiéis, Deus seria como um jardineiro. Ele iria podar, ele iria cortar aquela dinastia. Mas também havia um elemento de incondicionalidade, algo que não depende das condições, das circunstâncias. Porque apesar de a infidelidade dos reis ser uma possibilidade real, como de fato aconteceu, ao final, Deus diz que ele não rejeitaria jamais a dinastia de Davi, porque ele daria um jeito que só Deus sabe fazer de cumprir a sua promessa de um reinado eterno. Esse podar não seria um corte definitivo. E a razão para isso se encontra num lugar muito importante, o Monte Sião, a morada de Deus. Você percebe isso aí a partir do verso 13 do nosso texto. A gente se encanta com montes, com montanhas, né? Só pegar a estrada e de repente a gente começa a ver surgindo no horizonte aquelas elevações, aqueles montes surgindo, e é impossível a gente não se admirar com tanta beleza. Quem gosta de estar mais em contato com a natureza logo pensa em trilha, em aventura, em respirar um ar puro fora da cidade. Esses lugares, os montes, eles chamam a nossa atenção. Eles despertam uma admiração no nosso coração, nos nossos olhos. Mas no mundo antigo, na época aqui desse salmo, os montes eram mais do que coisas bonitas no relevo para a gente admirar. Eles eram, na verdade, lugares em que as pessoas acreditavam ser um lugar especial de revelação e de manifestação da presença dos deuses. Pense, por exemplo, na mitologia grega, o lugar dos deuses é o Monte Olimpo. É o lugar onde os deuses da mitologia grega habitavam na mente daquelas pessoas. Mas dentre todos os montes do mundo, o único e verdadeiro Deus, o Deus da Escritura, escolheu o Monte Sião, em Jerusalém. Sião era o lugar do templo. E os templos, naquela época, eram justamente os lugares onde ocorriam a união dos céus e da terra. O lugar onde o véu era rasgado e a presença de Deus era manifestada. Se você se lembra, quando o templo ali em Israel foi construído por Salomão, a presença de Deus, ela enche aquele lugar. O véu é rasgado e a presença de Deus é sentida e experimentada pelo povo ali. Sião é então o lugar da presença especial do Deus de Israel. E então, com isso, nós vamos para a nossa última cena, a quarta cena, onde nós vamos ver as bênçãos para Sião e para Davi, nos versos 15 a 18. É nesse lugar, meus irmãos, antes desprezado, exilado, destruído, que Deus vai trazer a bênção dele. Ele promete, então, abundância, fartura, prosperidade. Ele diz que até mesmo, lá no verso 15, até mesmo os pobres da terra, que eram pessoas marginalizadas, oprimidas, seriam cuidadas e pastoreadas diretamente pelo Senhor. Ele iria sustentá-los. Ele promete ali trazer um tempo de salvação, de alegria, de júbilo, de celebração e de louvor para Israel. E a chave para tudo isso é justamente que ali em Sião, Deus vai renovar o reinado da família de Davi. Deus promete
Eu vou responder o seu clamor, salmista. Assim como a planta brota na terra seca depois da seca, Deus promete que Ele faria com que daquela terra seca brote um renovo, com que daquele povo sofrido surja um novo rei. Deus promete, perceba ali no verso 17, que ali, em Sião, farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Essas expressões aqui de fazer renascer o poder, de fazer brilhar a luz do rei, do ungido, de Davi e da sua família, elas significam que a dinastia, a família vai ser continuada, que Deus vai cumprir a sua promessa de uma família de Davi que reina sobre o povo. Por fim, nós vemos então no último verso, num tom de triunfo completo, que Deus vai fazer com que o seu ungido ele seja vitorioso e que os seus inimigos sejam derrotados. Vergonha para os inimigos, mas glória, força e poder a esse novo rei. Diante disso tudo que eu expus aqui no nosso salmo de hoje, a gente pode resumir então esse salmo com justiça, como um clamor do fundo do coração do povo de Deus. E esse clamor é o seguinte: Senhor, envia o teu Messias. Senhor, envia o teu rei. Mas aquilo que para o salmista ficou no campo da oração e da esperança e da súplica e do desejo, para nós já aconteceu. O problema da ausência de um rei foi solucionado pela presença de um novo, eterno e perfeito rei. Deus enviou o seu Messias, Ele enviou o seu Cristo, Ele enviou o seu Filho, Jesus de Nazaré, o filho de Davi. O pobre Galileu, Jesus, foi a resposta de Deus para o clamor de séculos de um povo. O pobre Galileu foi, é e sempre será a resposta de Deus para os anseios mais profundos do coração humano. Ele não é uma subcelebridade da internet, um guru ou um cara para você ser fã. Mas ele é o Rei divino gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele foi o filho de Davi, descendente de Davi, fiel à aliança, obediente aos mandamentos, leal ao Pai, e recebeu para sempre o trono de Davi. É isso que o anjo anuncia para Maria ali, quando ela fica sabendo que vai conceber o Filho de Deus. Deus dará para ele o trono de Davi, porque nele todas as promessas, em Jesus, todas as promessas de Deus são cumpridas. Ele é um novo Davi. Ele representa e lidera um Israel renovado, transformado, a igreja de Deus. E a gente é parte desse povo, composto por todo aquele que nele crê, que nele confia, independente da condição social ou financeira, da cor, da etnia, de ser homem, de ser mulher. Ele traz a bênção de ser filho de Deus para gente de todo canto do mundo, porque nele todas as famílias, todos os povos da terra podem ser abençoados por se tornarem, crendo nele, filhos de Deus. Ele lidera, então, esse líder que lidera uma nova humanidade, o seu povo transformado por Deus. E ele foi pregado e morto numa cruz, segundo a vontade de Deus Pai, justamente onde?
em Sião, em Jerusalém. E perceba comigo que na sua morte, o Evangelho diz que o véu do templo foi rasgado. O véu que separava o lugar santo do que a gente chama do Santo dos Santos, o lugar da união entre céus e terra foi rasgado. Céus e terra foram unidos de forma plena e final num novo templo, que é o corpo de Jesus, o corpo do Messias. O novo templo, meus irmãos, não é mais de madeira, de pedra, de ouro, mas ele é feito dos ossos, da carne e do sangue do Nazareno. Mais do que isso, ao terceiro dia, o túmulo dele se abriu e a criação foi renovada. Um novo mundo estava surgindo no corpo daquele homem. Naquela manhã de domingo, houve libertação para o mundo de Deus. A morte da morte, o sopro do Espírito sobre o mundo. O novo mundo de Deus havia nascido com Jesus, nos livrando do reino da morte, do reino do pecado. Da terra seca brotou o renovo. Surgiram, finalmente, raízes no nosso deserto. E nós somos esse povo de Sião que se reúne em comunidade santa ao redor do nosso Messias, do nosso Cristo, de Jesus. E como diz o autor aos Hebreus, nós já chegamos a Sião celestial. E como diz Paulo aos Gálatas, nós somos filhos da Jerusalém do alto. E por nós termos o Espírito, por estarmos unidos a Jesus, que é o verdadeiro templo, a igreja, o povo de Deus, também é o novo templo. É o lugar onde a vida de Deus se manifesta, é aqui entre nós. É o lugar onde a presença dele é vista, é o lugar onde a vida que vem dos céus é manifestada na terra. E isso tem muitas implicações da nossa vida, em como a gente é testemunho do Senhor para o mundo. Mas para isso eu quero fazer algumas aplicações finais centradas num tema que eu entendo ser a consequência direta do que nós vimos nesse salmo para nós encerrarmos, que é a ideia da adoração. Nós somos adoradores por natureza, não adianta fugir disso. É parte da nossa natureza, da nossa essência como humanos, amar e adorar. O problema é, o que é que a gente adora? É a você mesmo? É ao dinheiro? É ao status? É a sua aparência? Se este for o caso, tem muita coisa aí no coração que a gente precisa organizar, transformar. Porque a verdadeira adoração, ela está centrada em Jesus, que é o verdadeiro templo. Fora dele, a nossa vida fica bagunçada. Fora dele, a nossa vida fica desordenada, perdida. E gente perdida não sabe para onde vai. Gente perdida não enxerga o caminho. E o fim de quem não enxerga o caminho é cair num buraco. Por isso o conselho de Deus para nós hoje é: receba, ame, adore, celebre e sirva a Jesus. Para nós que já pertencemos ao povo de Deus, a nossa adoração é centrada em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é por isso que a nossa pregação, as nossas canções, a nossa oração devem ter o foco nele e não em nós. O nosso lugar sagrado é o próprio Cristo. Mas nem tudo é perfeito. Nós vivemos também num intervalo, como o povo aqui desse salmo. Mesmo que a gente já esteja numa condição muito melhor. Porque nós já temos o Cristo, nós já vivemos num novo tempo, nós vivemos numa nova realidade, com um novo povo, com o reino de Deus que já chegou, mas que ainda não foi completado. Jesus, ele retornou aos céus, de onde nós o aguardamos, e nós ainda vivemos no mundo com o pecado, com o mal, com os inimigos de Jesus e do seu povo. E é por isso que nós aguardamos o cumprimento pleno dessas promessas aqui. Aguardamos a nova Jerusalém que desce do alto.
E nesse meio tempo, a nossa atitude não deve ser passiva, porque Jesus enviou o seu Espírito para nos consolar, para nos encorajar, para nos dar o poder necessário para nós vivermos como discípulos dele e para sermos suas testemunhas. Por isso, tenha uma disposição sincera e firme na sua caminhada com Jesus. A gente precisa questionar, a gente tem investido tempo de forma adequada para conhecermos não só sobre Jesus, mas o próprio Jesus? Ou será que a gente desperdiça a maior parte do nosso tempo acompanhando a vida das celebridades, dos influencers, dos casais famosos, como se isso fosse alimentar a nossa vida? Maratonando a TV ali sem fim, rolando o feed das redes sociais por um tempo interminável e tantas outras coisas. Eu sei, essas coisas são tentadoras para nós. São fáceis a gente fazer. Mas para a gente ser formado como discípulo de Jesus, a gente precisa reorientar a nossa mente e o nosso coração. E nós fazemos isso por meio de coisas simples e básicas, mas que nós precisamos relembrar. A oração, o jejum, a meditação na palavra, da participação na mesa que nós vamos ter daqui a pouco, da ceia, do corpo e do sangue de Jesus, da comunhão uns com os outros. Esses são meios que Deus nos deu para nós aprofundarmos a nossa comunhão com Ele, de crescer no amor, na fé, de ter a nossa adoração e os amores do nosso coração voltados para Ele e sensíveis ao Espírito de Deus. E nós fazemos isso juntos, em comunidade, em unidade, uns com os outros. Não tente seguir ao Senhor sozinho. Ele mesmo ordenou que a gente faça isso juntos, porque é no meio do povo de Deus que a presença dele é vista e se manifesta. É dessa forma, então, que nós vamos aguardar seguros o retorno do Senhor, quando ele vai saciar toda a fome, vai enxugar toda a lágrima, vai acabar com toda a dor, vai derrotar de forma final os seus inimigos que ainda nos ferem, Satanás e a morte, e ele vai reinar para sempre, recebendo o nosso louvor. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque nós temos um novo rei. Nos ajude a servir com um coração sincero a Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Deus que vive e que voltará, e é esse Deus que nós vamos celebrá-lo por ter enviado Jesus. Quero convidar então nesse momento os oficiais para que aqui estejam à frente, para nós passarmos para o nosso momento da celebração da ceia. Se estiver ligado, não vai, né? Geralmente só funciona se ligado. Quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia de vocês em Deuteronômio 6. A palavra do Senhor já foi exposta aos nossos corações sobre esse rei. Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim
verso 1 e 2. Apenas, e depois nós vamos para o 7. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra, a que passa para a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio é a repetição da lei. Deus, nesse momento, está repetindo aquilo que ele já tinha falado. Por que Deus manda, então, relembrar? Porque ele sabe que nós somos fáceis, mas muito fáceis de esquecer aquilo que o Senhor fez por nós. Nós estamos celebrando e relembrando aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós relembramos porque, costumeiramente, nós esquecemos do Evangelho. O Evangelho este que é para nós, cristãos, também. Nós precisamos nos lembrar. E esse Evangelho precisa arder no nosso coração todo dia. Esse Evangelho do Senhor, o Evangelho do Senhor precisa arder no nosso coração, para que nós não nos esqueçamos. Porque sabe por quê? Quando nós nos esquecemos, nós passamos a esquecer que somos dependentes e que alguém fez por nós, porque isso é graça. A partir do momento que os dias vão passando, e por isso que o Senhor diz, olha, lembre os filhos de teus filhos, relembre eles, esteja sempre relembrando eles. Por isso que nós celebramos este momento, para que mais uma vez, nós nos lembremos, Senhor, nós dependemos do Senhor. Senhor, foi graça, não foi por mim. Porque a partir do momento que eu esqueço que foi graça, eu começo a caminhar pelos meus méritos. Eu começo a entender que eu não preciso dessa forma, assim como as pessoas dizem, de tanto assim de Deus. Porque eu consigo sozinho. Eu não dependo tanto assim. Então o Senhor vai se tornando apenas um amuleto para mim. Quando eu preciso, Senhor, eu te chamo. Mas o Senhor não é o Deus da minha vida. Quando eu precisar, eu chamo o Senhor. Mas nós precisamos nos lembrar que é dependência. Nós dependemos da graça do Senhor, porque o maior ato já foi feito na cruz por nós. Então nós relembramos mais uma vez a ceia do Senhor. Por isso que todas as vezes nós não fazemos isso de qualquer maneira. Por isso que a mensagem do Evangelho, essa mensagem precisa impactar os nossos corações todo dia. Se o Evangelho não mexe mais com você, você precisa rever a sua fé. Nós vamos relembrar mais uma vez. Eu quero te dar, assim como no início, mais 20 segundinhos para você. Porque Paulo diz a nós, para que a gente se examine. Então, se examine como tem sido a sua adoração a esse Deus. Você entende que você é dependente da graça e da cruz de Cristo? Você se esconde atrás da cruz de Cristo? Como tem sido a sua adoração, como nós vimos aqui na exposição da palavra? Se coloque diante do Senhor. Pai de amor, Deus querido, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não éramos capazes de acessar ao céu. Não éramos capazes de rasgar o véu e acessar onde o Senhor está e ser reconectados com o Senhor. Mas o Senhor rasgou o véu e veio até nós. Obrigado por isso. Nós dependemos da Tua graça. E a minha oração, Senhor, é que não seja mais um momento em nossas vidas que costumeiramente nós fazemos. Que costumeiramente nós somos relembrados pelo Teu Evangelho. Mas que o Teu Evangelho continue impactando as nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o presbítero Carlos Guedes, por favor. Carlos Guedes, nos dê graça ao Senhor pelo pão, pelo corpo de Cristo, por esse pão e pelo corpo de Cristo,
que nós, mais uma vez nós relembramos. Por favor, meu irmão. Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, por ter dado teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ó Deus, pelo teu sofrimento, pelo teu corpo ferido, partido ali, naquele lugar, ó Deus, a nosso favor, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. E queremos agradecer pelo teu grande amor, te louvar pelo teu grande amor para conosco. E ó Deus, nos ajude a ter disposição de alma e de coração para sempre olhar para Jesus, o seu sacrifício por nós, o seu amor por nós, a sua vida por nós, os seus ensinamentos a nós. Nos ajude a isso, Senhor, tem misericórdia, e que olhando para Cristo Jesus, possamos caminhar firmes na fé, caminhar, ó Deus, sempre testemunhando e glorificando o teu santo nome, porque o Senhor Deus é um Deus que nos ama e cuida sempre de nós. Nós te louvamos por isso, Pai querido, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você então que desceu as águas por meio do batismo, quero te convidar a ficar de pé. Lembrando que essa não é a ceia desta igreja, mas você que está em plena comunhão com a sua igreja, você também está convidado a participar desse momento. Por favor, agradeça ao irmão que vai nesse momento te entregar o pão. Vamos colocar de pé?
texto então de 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 23. E o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Relembrando mais uma vez o corpo do nosso Senhor moído na cruz, nós vamos comer do pão. Então comamos todos juntos. Ainda em pé, nós vamos neste momento. Quero pedir ao presbítero Samuel que, por favor, dê graças ao Senhor. Deixa eu só pegar aqui. Pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando graças ao Senhor por isso. Obrigado a Deus por mais uma vez estarmos aqui nesse momento tão solene e nobre. E agradecemos muito pelo grande sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Santo Deus, foi através do derramamento do sangue que nós pudemos ser remidos dos nossos pecados, das nossas maldades. Abençoe o dia de hoje, Senhor, que realmente esse seja um momento de crescimento para o nosso coração e mais proximidade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos, por favor, recebam o suco de uva que representa o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vamos ficar de pé? Alguém foi esquecido do cálice? Não? Texto de 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor e do sangue derramado naquela cruz. Bebamos todos do cálice. Sim, nós sempre vamos amar essa cruz. Te louvamos nessa manhã pela cruz, Senhor. Obrigado por essa mensagem que impacta o nosso coração, que nos reconecta com o Senhor. Te louvamos e te damos graças por isso. Em nome de Jesus. Amém. Da mesma maneira como você está, nós vamos cantar essa estrofe. Por favor, os irmãos podem. Nós vamos cantar então com muita força. Sim, nós sempre vamos amar essa cruz. Por favor, abra sua boca e vamos cantar essa estrofe, somente essa estrofe. E nós já estamos caminhando para o final do nosso culto. Sim, nós sempre vamos amar essa cruz. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Meu triunfo, seu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Obrigado, irmãos. Podem se assentar, nós já estamos finalizando. Só quero lembrar aos irmãos que nós vamos ter agora a nossa escola bíblica dominical. Então, a nossa escola bíblica dominical, nessa manhã, ela vai ser como de costume. Todas as vezes, nas férias, nós damos férias aos nossos professores. Então, dos adolescentes até aos adultos, todos permaneçam aqui. E as crianças seguem com o seu rito natural, com as suas aulas normais, tá bom? Então, dos adolescentes até os adultos, todos ficam aqui. Nós vamos estar com o seminarista Raul aqui, com um tema muito bom sobre teologia bíblica. Irmãos, fiquem aqui. Eu sei que todos têm os compromissos, têm que se organizarem para o almoço, mas se você pode, fique aqui. Nós vamos aprender mais sobre o que é esse tema, teologia bíblica. Aprenda, fique aqui, nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, tá bom? Vamos ficar de pé então para nós orarmos, encerrando o nosso culto. Desculpe aí o senta-levanta, né? Senta-levanta, desculpe, meus irmãos. Nós vamos então orar, encerrando o nosso culto. Após o nosso culto, nós temos a nossa escola dominical. Após a oração, eu impetro a bênção, tá bom? Senhor, nós te louvamos. Que alegria, que celebração linda é lembrarmos da tua cruz. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus tão bondoso. Hoje já foi um dia que o Senhor já provou da tua bondade para conosco. Nós celebramos o Senhor nessa manhã por aquilo que o Senhor fez por nós, porque isso aqui é uma festa, é uma alegria, é a celebração em que o noivo veio até nós. Muito obrigado por isso, Senhor. O Senhor é muito bom. Nós te louvamos porque o maior ato de bondade foi feito na cruz e nós te celebramos nessa manhã por isso. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado por este culto, que o Senhor receba toda a nossa adoração diante do Senhor, como um aroma suave e agradável ao Senhor.
E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos.